tem buscado? Você tem encontrado? Você já parou para se perguntar assim, ó, pelo que eu estou buscando? Qual é o objetivo, assim, de levantar todo dia pela manhã, repetir uma rotina e depois voltar do trabalho ou daquela rotina durante o dia para você depois então dormir e aí fazer tudo de novo no dia seguinte, até que o seu tempo aqui acabe? Qual é o significado, qual é o sentido da sua busca? Pelo que você está buscando? Você já parou para fazer essas perguntas assim, ó? Essas perguntas mais profundas, essas fundamentais mesmo. Porque se a gente responder assim, uma resposta rápida, você vai falar assim, o meu objetivo é cuidar da minha família, ir para o trabalho, trazer comida para as crianças, né? Cuidar, né, do bem-estar de todo mundo, porque eu sou o chefe da família, ou então, sei lá. Mas isso ainda são respostas bem superficiais, porque esse sentido essa busca por um sentido de existir ainda fica latente. Você pode fazer e não preenche. Você já se pegou assim, ó, parece que tá tudo bem, e aí quando você sai de uma cena para outra, né, por exemplo, você tá ali assistindo um filme, aí você tá ali distraído, assistindo, aí quando acaba aquele filme, você vai para a cena seguinte, para a ação seguinte, já vem aquela sensação assim de, queria uma outra coisa, o que eu quero agora? O que eu quero? Quero comer? Eu quero dormir? Eu quero mais o quê? Parece que é sempre um pedido assim, ó, de distração. O que eu quero agora para não ficar nesse instante, prestando atenção nesse instante no que eu estou pensando? E aí vem Jesus com a metafísica, desvendando, né, que não tem nada escondido, é apenas a nossa ainda vontade de não querer ver, porque quando a gente começar a questionar, que nem essa pergunta, né, pelo que você está buscando? E eu sempre trago uma pergunta assim, para a gente poder olhar mesmo com honestidade para isso. E aí vem Jesus com a metafísica, e aí ele fala assim, ó, agora você vai saber quais são os mecanismos que ainda fica te enganando para dizer que você é essa coisinha aqui, ó, essa imagem que é conduzida para lá, para cá, dorme, levanta, toma banho, come, faz isso dia após dia, ano após ano. E aí a lição de hoje fala sobre esse estado, assim, ó, um estado que era inquieto, sem paz, e agora o estado de saber e aceitar que eu sou a paz. Então não tem nada faltando. E na lição de hoje, que é a lição 230, o título é: agora quero buscar e achar a paz de Deus. A consciência, quando ela aceita que o seu contentamento e a sua paz só pode estar em um único lugar, né? A gente fala lugar, mas não tem um lugar. Mas é saber assim, ó, porque como não tem uma forma, é saber que esse lugar é Deus, é em Deus, é estar em Deus. Então a consciência ela começa a aceitar o seu estado igual, não diferente. E aí tem um trecho que fala sobre essa necessidade percebida. Ela só aconteceu porque a própria consciência se viu excluída fora da sua fonte. Então ela mesma se priva do tudo que ela é. Então essa sensação de falta, ou que eu ainda preciso buscar por alguma coisa, ou então eu nunca estou satisfeito, né? Eu estou aqui, mas acaba uma coisa, um passeio, uma coisa que você está fazendo, você já quer uma outra coisa logo em seguida. E aí diz assim, ó, tu que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. E o que é o perdão completo? É a aceitação que só a existência está aqui e não nenhuma imagem. É só saber assim, ó, que só o que existe é Deus. Então, o perdão é essa mentalidade que olha além. Então, não são os seus olhos físicos que
que olham e dizem assim, ah, nossa, isso aqui não é real. Não, se ainda é dentro da individualidade, da personalidade, a consciência ela continua percebendo ilusões e dizendo que ela está dentro de ilusões. Então, o perdão completo é essa visão da consciência de olhar além do que ela imaginou existir. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Então, é um querer, e isso é voluntário. A consciência, ela quer se reconhecer em Deus e só isso que ela quer. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. E é aqui que eu queria chegar. Essa sensação de falta, de insatisfação e de busca constante é porque o tempo todo a gente está sempre assim, dizendo que esse instante ele deveria ser outro, não deveria ser isso aqui. Então é assim, é você ficar dizendo que um outro estado seria melhor, uma outra condição seria melhor, um outro cenário, uma outra comida, uma outra roupa, e a gente trazendo aqui para o mundo, né? É a consciência que fica nesse estado de insatisfação, porque ela acredita ter perdido alguma coisa, ela perdeu a paz, ela acredita estar por conta própria. Então é esse estado assim que ela está sempre olhando para fora, dizendo que tem que ter um momento melhor, que tem uma coisa melhor que não esse instante. Então é só isso que mantém esse estado de insatisfação, que é esse senso de separação, como se agora eu já sou perfeito. Então, quando a consciência ela usa esse instante, por isso que nós fizemos umas lições anteriores que fala, este é o meu instante santo de liberação. Quando eu fico ciente, quando essa consciência ela fica ciente que o único momento e o único instante que existe é esse agora. E nele eu lembro que só a existência é real e nada mais. Então, percebe que a própria consciência, ela começa a perceber que ela já é a paz perfeita. Ela não tem falta nenhuma, a não ser ela mesma que fica dizendo isso para ela. E aí eu vou ler de novo essa parte. Falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele que estás. E aí a gente pode observar isso na nossa rotina. Você está aqui, assim, acabou de comer uma comida deliciosa, uma macarronada de domingo, uma lasanha, com a família toda reunida. Aí, antes mesmo de você terminar, você já está assim, que será que tem de sobremesa? Ai, vai ter um pudim hoje de sobremesa. Mas você nem terminou de comer o seu almoço, percebe? Ou então você chega no seu trabalho, pela manhã e você já fica assim, ai, tomara que dê logo as 18 horas para mim ir embora. Mas você acabou de entrar no trabalho, então a gente está sempre nesse instante dizendo que tem falta aqui. Eu fico dizendo assim, eu estou insatisfeito, eu queria que fosse outro momento, outro instante. E aí quando chega chega a hora de você ir embora, dá aquele alíviozinho, mas logo você já fica assim, depois do banho, depois da janta, você fala assim, ai, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, começa tudo de novo. Você já está sofrendo às 8 horas da noite, depois que você jantou, tomou banho, só faz 2 horas que você saiu do trabalho e você já está sofrendo porque no outro dia você vai ter que ir para o trabalho de novo, percebe? E essa é a condição que a consciência se coloca quando ela se vê em limites. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Não tem nenhum agente lá fora, não tem nada te condicionando e dizendo que você é algo faltoso.
é apenas essa identificação, essa autodefinição, quando essa consciência surge através de um questionamento, que sou eu, e aí ela foi em busca. Só que ela foi para o lado contrário, porque se naquele momento ela para e olha, peraí, mas eu não me criei, tem uma fonte aqui, essa fonte não sou eu, então não é o que sou eu, de onde eu vim, cadê minha fonte aqui? E aí ela ia se dar conta, não, eu já estou aqui, ó, eu estou aqui em Deus. Mas como ela só busca resolver, ela vai atrás dessa resposta, então ela se fragmenta. E aí ela faz, né, esse monte de imagens, esse monte de autoconceito aqui para ficar dizendo que a vida, que o existir é isso. Então, não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Quando você diz que você é algo separado. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Então foi a própria consciência que estabeleceu tudo e depois ela se mistura ali, ela se confunde ali dizendo que, nossa, eu não sei de nada disso, assim. Mas foi ela mesma que inventou, ela mesma que criou essas regras. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Então não é resolvendo aqui os efeitos que vai ter a correção, que vai ter a cura para essa consciência de saber que ela é um com Deus. É através da mudança de percepção, porque ela está se percebendo distorcida da sua verdadeira fonte. Então a sua identidade é Deus. Quando ela usa esse instante para reconhecer que está tudo bem, esse estado de contentamento e paz, ele é percebido e mantido na consciência. Por isso que a lição de hoje é: agora quero buscar e achar a paz de Deus. Então, é algo que é definido, assim, é uma declaração, uma afirmação de liberação, porque ela já sabe que ela não pode ser outra coisa a não ser como Deus. Então, vamos fazer como Jesus nos orienta hoje? Vamos olhar, vamos usar esse instante para olhar para o que a gente pensa e apenas descansar na certeza. Você não precisa fazer nada. Como Jesus ele fala em todo o livro, só precisa de um pouquinho de disponibilidade. A nossa parte é só uma disponibilidade para aquietar essa falação, parar de dar ouvidos para essas vozes, esses comandos de crenças, começar a questionar e falar, não, o existir não é isso. O existir não é esse monte de tarefa e rotina e coisa para se cumprir. O existir é ser como Deus. E aí aqui você vai continuar indo para o trabalho, pagando seus boletos, cuidando dos seus filhos, voltando do trabalho, indo comer, dormir, fazer tudo. Mas a mudança ela é feita na consciência. É a consciência que começa a aceitar. E a partir daí, dessa aceitação, como Jesus coloca aqui, isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Então, o que tu és? Eu sou como Deus me criou. Eu não sou esse CPF, eu não sou essa imagem aqui, eu não sou a Marília. Eu sou como Deus me criou, mas é uma consciência que aceita isso. E aí, a partir daí, tudo flui, tudo é ajustado, né? Porque tudo vai cooperar para a própria correção da percepção. Então, vamos passar um dia em paz, em tranquilidade, sabendo que o existir é ser como Deus. Então, qualquer comando de crença ou qualquer sensação de insatisfação, você pode se manter firme diante daquilo, na certeza que o que você é a imagem e semelhança de Deus. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o nosso próximo encontro.